Olá, eu sou Rejane Costa, estamos iniciando no nosso canal o Agropauta Sustentável. Vamos trazer sempre neste espaço exemplos de ações que buscam o desenvolvimento atual sem comprometer os recursos necessários para atender às necessidades das futuras gerações. Então aproveite, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comentários e também compartilhe o nosso conteúdo. E lembre-se de nos seguir nas demais redes sociais da AgroEffective. Eu vou conversar com Dayana Schwember, bióloga e sócio fundadora da Apoena Socioambiental, uma empresa de consultoria e treinamento em estratégia para sustentabilidade e inovação na área socioambiental. Tudo bem, Dayana? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre essa pauta que é tão importante, né? Seja bem-vinda. E para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar como é que surgiu a ideia de criar a Apoena Socioambiental, que tem também, que é formada, né, Daiana, por mulheres, apenas por mulheres. Conta um pouquinho para a gente essa história. Então, a Apoena Socioambiental, ela nasce em Manaus, né? A Joyce, que é que trouxe esse nome, que é um nome indígena, que significa olhar ao longe, aquele que olha ao longe, é o nome tupi-guarani, que é a Apoena. E ela traz uma perspectiva de gestão. Então, a Joyce trabalhava em Manaus, mas com gestão de projetos, principalmente na empresa privada. Quando ela chega no Rio Grande do Sul, né, para fazer um trabalho numa empresa privada, ela inicia um mestrado aqui na Unicinos, na área de ciências sociais, e nossos caminhos então se cruzam, né? Então, eu sou bióloga e na época fazia também um mestrado na área de saúde e qualidade de vida de catadores de resíduos sólidos e trabalhava na incubadora técnico-social da Unila Salle. E a Kellen é socióloga e trabalhava na incubadora do IFRS, né? E nós tínhamos alguns projetos vinculados ao acompanhamento e fomento de formações de catadores em cooperativas. E todas nós tínhamos esse público, digamos que de estudo, as cooperativas e os catadores. E nós nos encontramos, então ali, no final de 2014, muitos projetos e incubadoras técnico-sociais das universidades foram sendo fechadas, né? E essas cooperativas começaram a ficar sem nenhum apoio técnico. Então, a Apoena, que é esse nome que a Joyce traz, que na época era gestão, ela acabou se transformando em Apoena Socioambiental, muito no viés de prestar assessoria nas cooperativas e associações de catadores e catadoras, né, que era mais ou menos o que a gente fazia nas incubadoras técnico-sociais. Era uma assessoria multidisciplinar, então, com a área ambiental, a área administrativa, a área social, e nessa junção, então, de nós três, e mais uma integrante, que na época fazia parte da incubadora da Unicinos, que é da área da economia, nós formamos, digamos, o primeiro grupo da Apoena oficial, assim, como empresa. Ela tinha outras mulheres, nós fizemos grupos de estudo, enfim, mas na empresa ela foi formada dessa maneira e com viés de acompanhar cooperativas. Mas depois a gente foi descobrindo no passado, pela caminhada e pelo processo, que outros espaços também estavam carentes de assessoria multidisciplinar que trouxesse a pauta tanto de sustentabilidade quanto de gestão de resíduos. Então, a gente começou a especializar os nossos serviços, voltada, então, para a empresa privada e para outros espaços, então, de outras cooperativas, não só de catadores e catadoras. Então, assim surge a Poena Socioambiental, que sou eu, então, bióloga, Joyce é gestora ambiental, e ela também tem a área de comunicação, Kellen socióloga, mas hoje a gente tem, então, mais mulheres, né? Então, tem outra bióloga, que é a Tamara, nós temos também a parte de comunicação, uma designer, que é a Naomi, nós temos uma gestora ambiental também, que é a Ana Carolina, e a Anne, que é na área de saúde. Então, a gente foi trazendo outras mulheres para compor esse grupo multidisciplinar que é hoje a Poena Socioambiental. Ah, que bacana. E que tipo de ações, né? Já falaste um pouquinho também, vou te perguntar ao público, né, que se direciona, as ações que vocês fazem. Tu já falaste um pouquinho, mas eu gostaria que tu aprofundasse um pouquinho mais. Que tipo de ações vocês fazem e para que público essas ações são direcionadas? Sim, agora eu fiquei pensando nas ações da Poena, né? A Poena é bem complexa, assim, esqueci de uma mulher, muita mulher. A Aline também, que é arquiteta. Hoje a Poena ela tem três frentes, né? E uma delas é a arquitetura sustentável, ela é muito nova, assim, a gente também está descobrindo, porque a sustentabilidade é um assunto muito novo e de uma demanda, assim, que precisa ser mais concretizada nos espaços, né? Nas empresas, enfim.
Então, a gente também foi moldando os nossos serviços. Hoje, o nosso público-alvo são as empresas, até na área de construção civil agora, atualmente, né? E cooperativas, então, tanto de catadores quanto demais cooperativas, são nosso público-alvo e, na verdade, é quem tem interesse de aplicar sustentabilidade ou fazer uma assessoria ou um treinamento nessa área, né? Pensando principalmente na prática dentro do seu local de trabalho. Então, por exemplo, alguma empresa precisa compor um plano de ação em sustentabilidade, ou quer alinhar aquilo que já faz com o tema sustentabilidade, ou quer conhecer os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Quer alinhar o seu trabalho a eles, quer construir um comitê de sustentabilidade, ou quer fazer obras e reformas mais sustentáveis, então, né, com a chegada da Aline. Tem várias frentes que a Apoena hoje atende, mas, assim, a gente dividiu ela em três, pelo menos, porque a Apoena faz muita coisa. Uma que é treinamentos, então a gente trabalha muito com educação ambiental, formação de pessoas, professores, trabalhadores, colaboradores, na área de gestão de resíduos, na área de sustentabilidade, falando um pouco mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós temos uma outra linha que é assessoria mesmo, né? Assessoria e consultoria em sustentabilidade, estratégias para sustentabilidade. E aí as cooperativas de catadores, a gente inclui elas nessa linha, digamos, de trabalho, porque o que eles fazem é a sustentabilidade na prática, que a gente diz, né? Porque eles fazem a gestão dos resíduos, que tem toda uma questão ambiental, econômica e social pela inclusão desses trabalhadores. E nós temos uma outra linha, então, que é, sim, pensar espaços mais sustentáveis desde a sua construção até a utilização, né? Que é, então, a arquitetura sustentável. Hoje a Poena tem essas três frentes. Mas, assim, né, te falando, Rejane, honestamente, muitas pessoas chegam na Poena porque nos conhecem e sabem que o nosso grupo é multidisciplinar e às vezes não sabe muito bem o que fazer, mas quer aplicar a sustentabilidade. Então, normalmente a gente também criou uma metodologia que é a construção de um diagnóstico para descobrir o que essa empresa, esse local, essa cooperativa precisa. Faz, digamos que um estudo aprofundado sobre esse assunto, né, sobre o que ela está necessitando. E aí diz, bom, quem sabe a gente começa por um treinamento, quem sabe agora a gente faz um plano de ação, quem sabe agora a gente coloca algumas práticas e indica quais são elas, né? De curto, médio, longo prazo, enfim. Então, a gente também sabe que a sustentabilidade é um tema muito recente e trabalhar, digamos que Ctrl+C, Ctrl+V ou com um serviço pronto e único, a gente nunca fez o mesmo serviço a gente não conseguiu duplicar serviço, fazer, é sempre diferente, porque cada espaço tem a sua especificidade, as suas necessidades. Então, de fato, acho que também nós somos da academia, né, todas nós, então, temos mestrado, doutorado, enfim, acho que também essa questão da pesquisa faz com que cada serviço seja único e a gente tenta entender cada cliente e ofertar para ele a melhor solução, digamos assim. Certo. E agora com a pandemia, vocês, desde aí de 2020, né, março de 2020, que começou toda essa questão do presencial, é mais difícil, não tem como fazer. Claro, agora já está começando a uma abertura maior, mas como é que ficaram as atividades de vocês, assim? Como é que ficou o trabalho? Ele ficou puramente online ou como é que foi a adaptação, né, esse novo normal que a gente costuma dizer agora, né? Sim, eu acho que nós já tínhamos uma maneira de trabalhar bastante remota, né? Nós tínhamos, porque várias coisas que a gente faz não necessita que a gente vá presencialmente, né? A gente vai no local, faz o diagnóstico, mas o relatório, enfim, a gente não precisa estar no local. Tanto que a gente tem a nossa sede em São Leopoldo, mas a gente pouco vai nela fisicamente, né? A gente usa ela muito mais para guardar coisas ou para fazer reuniões, assim, de estratégias e reuniões mesmo de alinhamento, e às vezes a gente faz virtualmente, mas é só quando precisa se ver mesmo, assim. Eu vou uma vez por semana para lá. Então, o que mais afetou durante a pandemia, de fato, foram as visitas nas unidades de triagem, porque essas a gente precisava fazer uma vez por mês, né, para fazer acompanhamento de plano de gerenciamento de resíduos, para fazer capacitação, então, dos trabalhadores presencialmente, porque eles não têm, né, eles não têm essa cultura de utilizar videochamada, enfim, para eles a coisa no dia a dia, acontece, tem que estar lá presencialmente. Então, isso para eles foi no início difícil, mas nós criamos várias metodologias. Nós gravávamos vídeo, nós enviávamos alguns links do YouTube, gravava vídeo, linkava no YouTube, mandava algumas tarefas virtuais para eles nos enviar, pedia para eles fotografarem algumas coisas. Então, durante alguns meses a gente fez de maneira remota, principalmente então para esse público, digamos assim. Para os demais públicos, assim, de empresas e espaços, quase todo mundo se adequou, né, à questão remota.
poucas coisas nós fizemos presencialmente. Mas na Poena a gente sempre fez coisas meio que híbridas, né? De fazer o presencialmente. Nós já tínhamos essa cultura de trabalhar em casa, que era uma coisa que não era muito normal na época. A gente dizia assim, a gente trabalha em casa, as pessoas achavam que e acho que mudou muito isso, né? As pessoas achavam que a gente não trabalhava, que a gente ficava em casa. E, na verdade, depois, acho que do home office, as pessoas viram que a gente trabalha muito mais em casa, né? Dependendo, se a gente não tem um planejamento, inclusive, a gente não consegue dar conta, né? Então, isso a gente sempre teve na Poena. E nós temos uma premissa de trabalho, a gente brinca, né, que a gente prioriza muito a questão de saúde mental. Então, a gente organizava sempre no tempo que dava para se encontrar e organizava agenda para ver cliente, a questão do trabalho remoto também é para tentar organizar algumas coisas em casa, fechar a agenda. Então, a gente também tem um horário diferenciado de trabalho. Isso, na verdade, só potencializou. E eu acho que os clientes se adaptaram muito mais do que nós já estávamos mais à frente. E a questão dos vídeos, né? A gente não gravava tanto vídeo, isso não, de fato. Tipo, videoaula, as palestras eram presencialmente por exigência, né? Hoje a gente conseguiu adequar quase tudo, né? Webinar, palestra, formação. E a gente, no ano passado, fez uma formação com a Educred de um ano inteiro. E esse ano também está fazendo com os professores e é totalmente virtual. Então, antigamente a gente ia presencialmente. Mas aí, pensando em sustentabilidade, a questão virtual também é excelente, porque a gente deixa de fazer o trânsito, de utilizar carro, enfim, e isso, de uma maneira, também otimizou o tempo das pessoas, né? Então, de alguma maneira, a gente já estava mais ou menos adequada, mas o restante foi se adequando, sim. Pois é, as pessoas têm essa ideia, né? Ah, ficar em casa, tu não vai trabalhar, não, tu trabalha mais, né? Bem Muito. mais, né? Com E se não se certeza. organizar, se perde, né? Sim, porque tu não tem horário, tipo assim, não tem horário para fazer, pintou alguma coisa, sei lá, ao meio-dia tu faz, às 6 da tarde tu faz, Sim, né? Então, esse é o mito que cai, né? Dessa história exatamente. de trabalhar em casa, do home office, tu trabalha menos, né? Teria alguma atividade, Helena, que vocês fizeram ao longo da Poena, assim, que tenha gerado mais impacto para vocês? Tu falas muito da questão dos catadores, né? Isso realmente é um trabalho super importante, né? Para a natureza, para todos nós, né? Para a gente aprender, é uma educação ambiental mesmo, né? Aprender que se tu faz a separação do lixo, é importante porque muitos materiais, né? Tu podes reciclar, porque eles, se são jogados na natureza, eles levam milhares e milhares de anos para se decompor, e isso aí vai poluindo e prejudicando o nosso clima. Então, tem alguma assim, atividade que tenha gerado um impacto bem forte em vocês, dentro do trabalho da Poena? Sim, eu acho que nosso carro-chefe, as pessoas nos conhecem principalmente porque dentro desse histórico que eu falei das incubadoras tecnosociais, né, o nosso rostinho é visto nas cooperativas desde muito tempo, né? A Kellen, por exemplo, trabalha com cooperativas de catadores desde 2011, né, sendo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. E eu entrei, então, né, na incubadora em 2013, então a gente pegou toda aquela época de projetos, de fomentos, de construção de cooperativas, de organizações de catadores, de organizações de coleta seletiva nas cidades, porque muitas cidades não tinham e ainda muitas não têm, infelizmente. Então, digamos que nós somos as apoenas, né? As pessoas nos reconhecem e normalmente pensam aquelas que trabalham com catadores, né, e catadoras. Então, eu acho que esse é, digamos, que o nosso carro. E a gente tem uma questão que a gente leva muito adiante, que eu acho que é uma questão também que nos identifica, que todas nós viemos da academia, porém com pesquisas muito práticas, e a gente entende que todas nós viemos também de escolas públicas, e nós temos uma obrigação de dar retorno para a sociedade pela oportunidade que nós tivemos de estudar, né? Principalmente com bolsa de estudos, senão nenhuma de nós teria conseguido chegar nesse espaço. Então, de alguma maneira, todas as nossas pesquisas, elas tiveram impacto, de alguma maneira, ou algum retorno, enfim, e a gente sempre tentou devolver isso, e eles sempre foram públicos, as nossas pesquisas, né, os catadores e catadoras. Então, claro que o carro-chefe, como as pessoas nos enxergam, normalmente tem a ver com o trabalho nas cooperativas aqui da região metropolitana, Vale dos Sinos, né, aqui no Rio Grande do Sul. Em outros estados, a gente já fez várias formações, Paraná, Santa Catarina, em Manaus, nós fomos para o Pará também, nós temos alguns projetos em São Paulo, então a gente é conhecida por ter uma metodologia que acessa desde o chão lá do galpão dos catadores até dar uma aula numa pós-graduação. Então, a gente consegue circular nesses espaços.
Mas o que a gente tem, assim, dos nossos serviços é tentar sempre entregar uma qualidade muito boa e que tenha um desenho muito alinhado aos espaços onde a gente trabalha. A gente tem um compromisso de entregar sempre melhor, então todos os nossos clientes, a gente brinca que fidelizam, né? A gente fica casado e sempre nos indicam, a Poena nunca, a gente até peca por isso, a gente nunca foi buscar serviço, foi buscar trabalho, as pessoas vão nos indicando, então isso é muito legal no nosso trabalho, acho que é o que chama atenção e impacta, porque de fato tem um retorno positivo, e eu acho que as pessoas durante muitos anos nos viam como ONG, porque uma empresa que trabalha com catadores, uma empresa que fala de sustentabilidade, uma empresa que dá capacitação para catadoras, né? Nós ganhamos um edital da Embaixada da Suíça, onde nós fizemos uma formação que até hoje é lembrada, né? Que é a Voz das Catadoras. Então, é uma empresa que se preocupa com a parte socioambiental, não só com o seu trabalho, mas nós temos vários projetos e ações e eventos que não tem nada a ver com o serviço, né? Com receber algum valor. É de fato genuíno da Poena. Então, durante muito tempo, nós fomos vistas como ONG. Então, alguns lugares até nos convidavam para fazer parte de conselho, e quando a gente mostrava o CNPJ, as pessoas se assustavam e diziam, mas como é que pode? Vocês são uma empresa, a empresa não faz isso. Então, durante muito tempo, nós fomos vistos como ONG, né, por ter esse trabalho. Então, algumas ações, assim, só para eu acho que é o que mais chama atenção, assim, a gente tem uma remada ambiental, que é muito forte em São Leopoldo. Nós já estamos na quinta edição, a Joyce tem esse projeto em Manaus. Lá a remada ela é mensal, então aqui, como é o Rio Grande do Sul, né, pela questão do clima, ela é sazonal, então ela é em março, né, e a coleta de resíduos sólidos flutuantes no Rio dos Sinos, então é um evento que é genuíno da Poena, que a gente trouxe outras empresas para fazer com a gente, a Interventura também participa. Nós temos um outro evento que é o Vila Consciência também está na quinta edição. Ele é um evento voltado para a popularização da ciência, onde a gente leva alguns assuntos da ciência de uma maneira mais didática, enfim, com uma linguagem mais acessível para a comunidade. Nós normalmente fazemos no Vila Flores, em Porto Alegre, mas no ano passado nós fizemos de maneira remota e a pauta foi a pandemia, então nós falamos desde lá das primeiras pandemias mundiais e como elas impactaram socialmente, trouxemos vários pesquisadores, cada noite foi um tema diferente. Então, uma ação da Poena também, que a gente tenta buscar recursos com o CNPq, porque tem esse viés da popularização da pesquisa e da ciência, né, como um acesso para todos. E nós temos um outro evento no bairro Feitoria, que é onde a Poena está instalada, que é o Vira Feitoria, onde a Educred até participou com a Sala Verde, então tem uma atuação bem alinhada também ao nosso trabalho, a Sala Verde da Educred. E no Vira Feitoria, como ele é um bairro, assim, digamos, de periferia, foi onde eu vivi durante muito tempo, e as escolas públicas lá eu frequentei, nós temos um trabalho com as escolas públicas, mas também alinhado à comunidade. Então, no ano de 2019, quando conseguiu ser presencial ainda, nós instalamos 15 lixeiras na maior avenida do bairro. E fizemos um evento de capacitação, formação de alunos, professores, e também conversa com o comércio local para que eles usassem essas lixeiras, porque toda a extensão dessa avenida não tinha. Então, a Voz das Catadoras é um projeto que também foi um recurso que a gente buscou na Embaixada da Suíça. Então, além dos serviços que a gente faz, né, para que a gente pague os boletos, que a gente brinca, né, nós temos um viés mesmo socioambiental que a gente faz. E a gente convida outras empresas para estar com a gente. Mas, de qualquer forma, a gente sempre executa. Então, acho que isso são grandes números de impacto e a gente coloca isso nas nossas redes sociais, né? Então, lá nas redes sociais, se vocês acessarem, vai ter lá os números de 2020, os números de 2019, e mesmo 2020 ter sido totalmente virtual, a gente teve números muito impactantes pelas formações virtuais que nós oferecemos gratuitas. Então, nós fizemos formações para serventes e cozinheiras lixo zero em São Leopoldo, pensando também que elas deveriam ser incluídas em projetos de gestão de resíduos, e foi gratuito. Nós temos vários webinários disponíveis nas nossas redes sociais também gratuitos, as pessoas acessam. Então, eu acho que nós somos lembradas pelos números além dos nossos trabalhos, mas também muito pelo nosso viés, que é levar a sustentabilidade para quem pode, para quem não pode nos remunerar, né? Então, a gente também tem essa, digamos que, filosofia de trabalho, assim. Ah, muito bacana. E vocês também têm publicações, né, Daiana? Que vocês fazem também e para a divulgação desse trabalho enfim, tens alguma que tu possas nos falar, possa citar dessas Sim, publicações? nós temos
algumas publicações, algumas mais de rede mesmo, assim, nas nossas redes sociais. A gente faz algumas até para outras empresas que nos pedem, né, por contrato, ou até por parceria mesmo. Que é falando sobre educação ambiental, aí depende do público, né? Sobre sustentabilidade, depende do público, se é empresa, se é educação, a gente faz isso muito com os catadores também, a gente faz algumas formações com eles para que eles usem melhor as redes sociais e se comuniquem melhor, né, para poder falar sobre o seu trabalho. E a gente tem muita publicação científica, então tem muitos artigos que a gente publica mesmo, já que todas nós sempre uma de nós sempre está estudando, né? Então sempre tem alguém publicando algum artigo. Eu tenho um livro também, né, que foi um livro meu, né, mas tenho 5 capítulos em outros livros, mas temos vários livros, assim, as gurias também têm capítulos em outros livros, que falando sobre gestão de resíduos e sustentabilidade, tudo isso tem no nosso site da Poena Socioambiental, tem os links de acesso a esses artigos, aos livros. Esse livro que eu escrevi foi um produto do mestrado, né, e era sobre todas as cooperativas que fizeram parte desse projeto de mestrado, falando sobre o trabalho delas, com fotografias, com o estudo de todos esses espaços. Nós temos também pelo site alguns assuntos, sempre de notícias e coisas que a gente vai informando, e mais publicações. A gente escreve também colunas de jornais, então a gente escreve para 3 jornais aqui do Vale dos Sinos. A gente tem uma coluna que se chama Boas Práticas em Sustentabilidade. A gente sempre divulga também nas redes sociais e também coloca o link para acessar o PDF, né? Ele não é virtual, ele é um jornal impresso ainda aqui no Vale dos Sinos, então a gente coloca o link. E a gente está sempre participando, sempre quando convidam a gente vai. Então a gente escreve às vezes para o jornal BS, né? O Correio do Povo, a gente envia matéria direto para eles para falar sobre alguma ação. E esse é um dos nossos serviços também. Se alguma empresa quiser falar sobre sustentabilidade, ou quiser que a gente faça algum alinhamento com uma linguagem, digamos que mais correta, mais alinhada aos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente também faz esse tipo de serviço e assessoria, né? Pois é, para saber mais, então, quem tem interesse no trabalho quem tiver interesse no trabalho de vocês, conhecer ou trabalhar, né, com vocês, procura pelo site, pelas redes sociais, qual é o endereço, Daiane? Procura tanto pelas redes sociais, que é o @Poena Socioambiental, no Instagram, no Facebook. Nós temos o site também, que é www.poenasocioambiental.com, e lá a gente sempre está disponível para nos dar um oi, a gente conversa e está sempre à disposição. E nós temos um banco também de colaboradores, tem o link lá de acesso, se quiser enviar currículo, se quiser trabalhar com a gente. E hoje a gente também tem uma parceria com algumas universidades, então a gente tem algumas estagiárias, assim, que trabalham conosco no estágios obrigatórios, então a gente também adora essa parte de apoio, né, na construção de um novo profissional, pensando no futuro também, e pensando que no futuro eles podem estar trabalhando com a gente. Então a gente também tem esse espaço dentro da Poena de aprendizagem. Então, antes da gente encerrar a nossa conversa, eu vou deixar um espaço livre, né, para que tu traga uma mensagem sobre a responsabilidade que todos nós temos, né, com as nossas ações para garantir uma vida mais sustentável e preservar a vida no nosso planeta, que é tão importante, né? E com todos esses adventos aí climáticos que estão ocorrendo, vem se falando tanto nisso, né, na preservação do planeta, do meio ambiente, enfim, da nossa vida. Deixar, então, um espaço para te falares aí alguma mensagem, alguma coisa que tu consideres importante. Bom, assim, eu agradeço, né, primeiramente o convite e falar um pouquinho sobre sustentabilidade e sobre o nosso trabalho, né? A Poena, ela surge dessa vontade de enxergar longe, né? Então, a gente tem essa premissa de fazer mais. E acho que o entendimento do nosso trabalho também perpassa por um comprometimento que ele é pessoal, né? Ele é individual. Existe comprometimento coletivo, mas a gente precisa entender que ele tem que partir de uma vontade individual. Então, a gente acredita muito na educação ambiental, a gente trabalha muito com isso, desde as escolas, desde os anos iniciais lá, alfabetização, até a pós-graduação. A gente acredita que essas pessoas um dia vão estar em cargos de liderança e vão estar em espaços que podem fazer sim uma gestão melhor, né? Quem sabe de leis, quem sabe em grandes empresas, em grandes corporações. Então a gente acredita muito na educação ambiental nesse viés de sustentabilidade, também sabendo que não é mais uma moda ou algo que a gente deva fazer.
é uma necessidade de sobrevivência, né? Então, os últimos relatórios, agora falando sobre as questões climáticas, trazem o caos que será, né, se a gente não zerar as nossas emissões climáticas. Então, é assustador saber que zerando, a gente ainda vai demorar muito tempo para recuperar, mas a gente sabe que é quase impossível zerar alguma coisa agora, né? Sendo que a gente não tem quase nenhum incentivo para que a gente mude a nossa questão de consumo, né? Dentro dos modelos que a gente tem hoje. Então, quem consegue colocar energia renovável, consegue comprar um carro elétrico, não é a população geral, né? Existe uma pequena elite que consegue fazer isso quando consegue e quando tem essa consciência do porquê deveria fazer. Então, a sustentabilidade, a gente fala numa frase que a gente gosta muito, que é pensar global, sabendo que a sustentabilidade, olhar para o planeta, é muito importante, né? O planeta está gritando por socorro e a gente vive nele, mas a gente tem que começar a agir local. Então, é pensar global, sabendo da necessidade, e começar a agir local. No nosso trabalho, na nossa casa, e parar de colocar a culpa em alguém, né? Ou deixar para a próxima geração, né? E começar a agir hoje de alguma maneira. Se eu sou líder de alguma empresa, buscar uma estratégia mais alinhada, se é dentro da minha casa, se eu sou professora, buscar uma educação mais ecoplanetária, né, ecossustentável, ecopedagogia, né, que está aí, que a gente gosta tanto do Gadotti, é buscar fazer alguma solução hoje, escolher uma coisa para começar hoje, separar o resíduo, ou comprar usando uma sacola de pano, ou parar de usar plástico de uso único, que a gente sabe que está contaminando os mares, né? Até 2050 vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes. É buscar uma ação hoje mudar, né? E aí não precisa ideias mirabolantes para isso, basta abrir as redes sociais e pesquisar e estar atento, que para a gente conseguir salvar o planeta ou melhorar a nossa situação no futuro, ou deixar um pouquinho melhor para as gerações futuras, a gente vai ter que começar a mudar os hábitos agora, né? Para conseguir dar conta. E a Apoena Socioambiental está à disposição para pensar estratégias, inclusive pessoais, nas nossas redes sociais tem muito material, e também para as empresas e negócios que quiserem pensar alguma alternativa. A gente não tem modelo, como eu falei, não tem cardápio, a gente tenta conhecer cada empreendimento e alinhar alguma ação. Então, não faço nada, que horror, elas vão vir aqui, vão me xingar. Não tem nada disso. A gente sabe que é um tema novo, mas ele é mais que necessário, ele é urgente e ele precisa ser levado a sério, né? Alguma ação hoje você precisa mudar, assim, pode começar com qualquer uma dessas que eu falei, separar resíduo, tirar plástico de uso único, mas algo é urgente hoje. E começar a agir global e não pensar que é só o poder público que tem esse poder de transformação, não dá para esperar pela gestão pública sempre, a gente tem que também assumir nosso comprometimento de ser humano no mundo, né? Então a gente faz parte e somos nós que poluímos, enfim, degradamos. Então nós também somos responsáveis. Mas mais ou menos isso. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Daiana, e sucesso para vocês. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu conversei com Daiana Schwember, sócia fundadora da Apoena Socioambiental. Nós vamos encerrando por aqui, mas antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho das notificações, deixar like e comentários. Também acompanhe os nossos podcasts pelo Spotify, seguindo AgroEffective. Até uma próxima oportunidade. Tchau.